tarde, confrades e confreiras. Em nome do presidente do Colégio de Presidentes da Academia Jurídica do Brasil, presidente Alberto Salles, em nome da Academia Mato Grossense de Direito, que hoje é anfitriã desse segundo encontro virtual do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil, eu saúdo a todos e faço, às vezes, de um anfitrião virtual, mas com muito calor humano, com muito amor no coração, para recebê-los todos nessa nossa jornada de hoje à tarde. Para iniciar, eu peço a todos que, em sinal de respeito, em razão de estarmos no encontro virtual, todos sentados, coloquem a mão no coração para que ouçamos a execução do nosso hino nacional brasileiro. Coisa maravilhosa. Agradecendo a doutora Elisete, a nossa confreira Elisete Lanzoni, por compartilhar essa linda versão em Libras do nosso hino. Eu, desde logo, reiterando o agradecimento e a presença de todos, repasso a palavra ao nosso presidente Alberto Salles para a abertura desse nosso encontro.
Presidente, boa tarde, a palavra é toda sua. Boa tarde. Responder ao cumprimento do meu vizinho, estimado e aguerrido, Luiz Andrade Oliveira, que chegou aí, este comandante pernambucano, não é? Felizmente, comandante pernambucano de muitas, acho que décadas, não é assim? Mas comecemos, eu penso que a live aproxima, mas às vezes dificulta o acesso, e por isso outros não chegaram ainda, mas vão entrando e nós vamos realizando. Já temos o suficiente para trazer abalho que temos de assunto, de coisas, mas começando agradecendo, em nome de todos nós, ao acolhimento da Academia Mato Grossense de Direito, né? Cumprimentando o anfitrião, o acadêmico presidente Marcelo Teodoro, que explicita o compartilhamento de atividades que devem caracterizar o sentido de colégio. Assim que entendo. Neste ato, declaro aberto o segundo encontro virtual do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil. Invocando a proteção de Deus, acho que podemos agora fazer a leitura de um texto curtíssimo, porque o importante vem depois, com outros esclarecimentos que são precisos dar, e meu texto continuará no decorrer da live a ser analisado quesito por quesito e reunimos para esta tarde. Pois bem, caros confreiras e confrades, inicio com a citação do tribuno paraibano Alcides Carneiro. Aspas. A Paraíba é a terra que se fez tão pequenina para não parecer tão grande, e se fez grande para se vingar de ser tão pequenina. Fecha aspas. Eis-me aqui, em nome da pequenina, mais valentosa Paraíba, abraçando o Brasil, presente com considerável fatia dos entes federados, congratulando as letras, ideias e ações que empoderam um país plural, com finalidades comuns no engrandecimento de nossas instituições, se sobrepondo com determinação e fé ao que o tempo presente impõe. E para materializar esse conceito de colégio, iniciamos ouvindo a palavra do acadêmico Fábio Capilé, discorrendo sobre tema que insere-se ao cotidiano das gestões. Importante escolha. Opinamos pela criação de uma honraria, onde juntos nominaremos, podendo doravante dispor este egrégio Colégio de Presidentes de outorga, destinando-a a quem julgarmos merecedor. Voltando às letras, a lente da produção, será apresentado o projeto de uma coletânea jurídica literária com textos produzidos por integrantes das instituições que compõem o colégio, com a apresentação no decorrer da live da acadêmica doutora Elisete Lanzoni, da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, entusiasta nesse tema, o que nos traz e nos acrescenta muito com suas ideias. E com o pensamento e com o permanente desejo de inclusão de bons, darei conhecimento a todos do ofício recebido com a solicitação de acesso ao colégio, advindo da Academia de Letras Jurídicas de Olinda,
através de seu presidente Paulo Joviniano Álvares dos Prazeres. Atitude que alegra-nos e acrescenta. Com essas especificações de temas que trataremos no decorrer da tarde, eu agradeço e retorno ao anfitrião, Marcelo Teodoro, a palavra. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Como nós não temos ainda, não recebemos ainda o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito, está com um problema de agenda de audiência, o passo seguinte dessa reunião, eu devolvo ao senhor, é a palestra do nosso confrade Fábio Capilé, ao qual cabe ao presidente a apresentação. O presidente da Brasileira de Direito, da Academia Brasileira de Direito, o doutor Roberto Vitor, ele, de fato, está impedido de participar, dado o horário de uma audiência que estendeu-se alguma coisa. Ele me mandou aqui as justificativas e me autorizou o voto na escolha da nominação da comenda que criamos à tarde de hoje. Pois bem, então, passamos agora ao doutor Fábio Capilé. Doutor Fábio Capilé, com seu entusiasmo, com sua precisão, quando se trata de academia e de serviço absolutamente voluntarioso a este tema, ele ainda consegue trazer um tema que é diretamente inserido às academias, como geri-las no presente momento de adversidade que o país e o mundo enfrenta. Doutor Fábio, a palavra é sua e o senhor é co-anfitrião, é o dono da casa. Fique à vontade. Eu queria agradecer, estão me ouvindo todos e todas? Eu queria agradecer imensamente ao convite feito pelo presidente Alberto, pela sua nova visão, com a sua intenção de integração e, acima de tudo, fazer com que sejam ouvidos os problemas das diversas academias. Eu queria agradecer também a pessoa do Roberto Vitor, pelo todo apoio e empenho, e também pela sua visão, né? É o verdadeiro criador de academias, né? O Marcelo Teodoro também, meu confrade, uma pessoa de extrema competência, né? E que tem tão bem conduzido a Academia Mato Grossense de Direito. Queria cumprimentar em seguida a Glória Virgino, o Júlio Lopes, a Elisete Lanzoni, com sua iniciativa em relação ao livro, o Paulo Joviniano, o Luiz Andrade Oliveira, o Antônio José Matos, entusiasta, doutor Carrilli. Estou falando certo, Carrilli? Carlyle. Carlyle Paranaense de Letras Jurídicas. Oh, que maravilha. E doutora Nelma e doutor André Meira, também um grande entusiasta. O doutor André Meira, eu costumo falar que ele é o rei das lives, né? Porque ele conduz as lives não só no Brasil, mas fora do Brasil. É um verdadeiro espetáculo. Queridos, eu creio que vocês aqui, pela expertise que têm, pela forma de condução das suas academias, certamente vocês é que deveriam estar aqui para proferir a palestra. Mas a ideia que se tem, através dessas informações, é fazer com que aquelas academias que efetivamente têm alguma dificuldade, alguma problemática, elas possam enxergar algo que possam implementar efetivamente no seu sistema. Então, diante do conhecimento e da experiência à frente das academias por vocês, tenho a certeza que estou aqui só para aprender, essa que é a verdade.
Mas não há dúvidas também que em um país com a dimensão continental, subdividido em dezenas de unidades federativas, possuindo realidades diferentes, bem assim, diversas uma das outras, né? É importante a gente tecer algumas diretrizes, principalmente com relação à gestão das academias. Principalmente em um momento que nós vivemos, uma crise. E a crise a qual eu estou me referindo aqui, as pessoas tendem a falar sobre crise em decorrência da pandemia. Mas nós temos uma crise muito maior, que já vem sendo enfrentada há algum tempo, que é a crise da própria cultura literária e jurídica. Pois a cada dia que passa, é ingrediente cada vez menos lembrado nos planos de governos e nas ações sociais em busca do próprio desenvolvimento humano. A gente percebe de uma forma muito clara isso, inclusive nos bancos de universidade, onde as pessoas pensam muito mais no direito como uma forma de promoção pessoal do que para o próprio desenvolvimento humano. Com isso, a cada dia cresce muito mais a nossa responsabilidade no sentido de buscarmos mecanismos para a superação da crise, com vistas ao alcance de um melhor resultado, mesmo que as situações nos apresentadas sejam de uma realidade com poucas perspectivas. A forma que nos projetamos para o enfrentamento da crise é de suma importância para a obtenção do resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Tudo depende do ponto de vista ao se encarar determinada situação. Para uns, as dificuldades aparentes podem representar um obstáculo, um verdadeiro obstáculo. Agora, para outros, ele pode representar, na verdade, uma oportunidade. Se imaginarmos um parque de diversões, por exemplo, uma montanha-russa, ninguém é obrigado a escolher aquele brinquedo, ninguém é obrigado a entrar naquele brinquedo. Contudo, se projetarmos nossos olhos no comportamento das pessoas que ali estão, vamos verificar que quando da primeira descida, uns vão se retrair, vão se contorcer, potencializando o medo, o pavor, a aparência de fragilidade, enquanto que outros simplesmente vão lançar seus braços ao ar em sinal de leveza, descontração, contentamento e revigoração. A situação é a mesma para ambas pessoas, contudo, a postura diante da adversidade é diferente. É evidente que tudo depende do ponto de vista que cada um tem com relação ao desafio a ser enfrentado. Para isso, é importante trazermos aqui hoje uma citação de Dalai Lama. Ele fala o seguinte: o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil da vida de alguém. Será que isso é uma realidade nos nossos dias? Estamos ganhando conhecimento nos momentos de adversidade? E aí eu pergunto, o que você quer extrair da sua adversidade? Lamúrias, desilusões ou engrandecimento? Isaac Asimov, ele diz o seguinte: se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. E a ignorância citada, para o nosso contexto aqui de hoje, refere-se à indiferença quanto à busca do crescimento institucional em momentos difíceis. É evidente que aqui, neste colégio, existem academias que navegam em velocidade de cruzeiro, estando longe de tempestades, sem crises financeiras ou dificuldades de gestão. Por outro lado, existem outras que carregam consigo uma dificuldade enorme do alcance dos seus objetivos sociais, considerando o peso orçamentário e a ausência de perspectiva diante de um mundo alheio à leitura e desinteressado por aspectos filosóficos, culturais e do próprio direito. Algumas instituições são custeadas em parte por entidades estatais, outras são mantidas pelo esforço comum de seus membros, sendo que em outras situações existe inadimplência que impede inclusive a realização de atividades, impondo a ela um estado de dormência na expectativa de dias melhores, com retorno de todo o fôlego de outrora para o pleno exercício de suas atividades. Não é isso?
Temos ainda as academias de uma única pessoa, onde existe a atuação apenas do presidente. Existem outras academias em que sequer o presidente está exercendo seu comando, seja por problemas de saúde, desestímulo e até por possuir outras prioridades. Diante de toda essa multiplicidade de realidades, estou aqui hoje com vistas a contribuir, dando uma nova perspectiva, principalmente para as academias jurídicas que possuem grande dificuldade em se manter, buscando uma nova perspectiva, uma vida melhor para o futuro. E é para esse público, é para essas pessoas, para vocês que estão aqui, que estão nessa situação, que eu quero dirigir a palavra neste momento, estabelecendo uma nova visão de gestão, tornando um pouco mais leve o exercício dos fins objetivados, projetando a academia a um mundo outrora inexplorado, alcançando novas perspectivas com a abertura de novas portas. É muito comum, em um colégio como este, falarmos sobre o ideal de justiça, desenvolvermos e falarmos de conteúdo de natureza filosófica, por exemplo. É o que normalmente se discute no colégio. E aí eu cumprimento o presidente Alberto por trazer essa nova perspectiva, que é exatamente para a gente poder discutir um pouquinho acerca dos problemas encontrados nas nossas próprias entranhas, os problemas gerenciais ao qual nós sofremos no dia a dia. Então, a ideia aqui de hoje é promover uma revolução, não é promover efetivamente a revolução das academias, mas, quem sabe, contribuir de alguma forma para que vocês possam ter, através dessas dicas a serem dadas, a serem transmitidas, que elas sejam empregadas em algum momento, em algum ponto das suas academias. Então, vamos falar de alguns aspectos aqui e sugestões de aprimoramento para que vocês possam refletir acerca do assunto. Vamos começar falando sobre a sensação de pertencimento. O que eu quero dizer com isso? Onde estão os seus membros, os membros da sua academia? Eles estão integrados? Existe uma busca de participação destes na condução dos trabalhos da academia? Se existe o distanciamento, quais são os motivos ensejadores desse distanciamento? Existe uma política de integração, de busca de partilhamento de atribuições para os membros da sua academia? Por vezes, o membro está listado no rol de integrantes, mas na sua percepção pessoal, sequer pertence à própria academia. Isso implica em estabelecer outras prioridades para a sua vida, deixando sempre a academia em último plano. Percebemos que a inércia de muitos decorre exatamente da ausência de oportunidades e estímulos. Há necessidade do sentimento de pertencimento para que o membro se sinta apto não só para contribuir com o trabalho para a academia, mas também estabelecer uma contribuição também com recursos financeiros. E quanto à anuidade? A anuidade, a instituição ela precisa se manter. Ela necessita do custeamento de suas despesas. Para isso, a anuidade consiste na reunião de esforços financeiros dos membros em busca do alcance do bem comum. E nessa seara, a anuidade não pode ser irrisória, apenas uma formalidade para justificar eventual cumprimento da obrigação pelos acadêmicos. Ela não pode ser irrisória. A reunião dos esforços tem que espelhar o custo das despesas tidas pela academia. Agora, chegamos a alguns questionamentos que afligem as academias, cada academia aqui presente. E se as despesas da academia são muito altas? E se os membros não têm predisposição para pagamento das anuidades? Como é que fica essa situação? E se alguns dos membros não têm sequer condições de arcar com as despesas devido à sua condição financeira? Existem meios alternativos para buscarmos o suprimento de tais demandas? Como fazermos para alcançar um maior desempenho com o menor custo possível, levando em consideração tais circunstâncias?
E aí é aí que nós entramos, nesse ponto. A integração dos membros. Porque os acadêmicos, eles são o maior patrimônio da academia. E nessa visão, é importante a valorização dos acadêmicos, com a busca da integração destes na academia, fazendo com que esta se torne a prioridade na sua vida. É importante, nesse contexto também, mesmo que não tenham recursos financeiros, ele certamente vai buscar mecanismos alternativos para suprir a ausência de condições para o pagamento da anuidade. Cada acadêmico traz consigo valores de ordem intelectual e de ordem moral, que são referências para a sociedade. A reunião de tais valores constitui o verdadeiro patrimônio da academia. Contudo, é importante que cada academia utilize estratégias para que a sociedade perceba a essência de tal valor. E, para tanto, se faz necessário que transponha as barreiras das 4 paredes. E aí eu pergunto para vocês, será que sua academia está no verdadeiro carrossel? Onde ela está estável, onde ela está sempre constante, mas ela não sai do mesmo lugar? Ela só olha para dentro de si? Imaginem quantas empresas gostariam de estar ao lado de vocês na busca de realização de projetos e ações comuns. Mas como a empresa vai conseguir chegar a você se você não consegue sair de dentro do seu próprio carrossel? Então, dentro dessa dinâmica, vamos começar a pensar numa problemática que aflige grande parte das academias, que é a estrutura física. Então, nós temos grande parte das academias que são custeadas pelo governo, que são subsidiadas pelo governo, que se utilizam através de emendas até para pagar a questão dos custos operacionais da academia. Mas vamos dirigir aqui, se você não está nessa condição, esqueça. Mas se você, por exemplo, não tem uma sede, está com dificuldade da sede, sua sede é grande demais, ou vamos partir para essa proposta, para essa sugestão, para essa dica. Muitas academias já possuem estrutura própria, então elas não têm esse problema. Agora, as academias menores, elas têm uma estrutura muito... ou as próprias academias que possuem essa necessidade do custeamento através das anuidades e de outros elementos, que não esse custeamento público, eles acabam por enfrentar situações de crise financeira. E muitas vezes você não tem academia, existem academias que sequer possuem uma sede, ela só tem um domicílio. Tem situações que a academia, o domicílio é do próprio presidente e acabou. Como é que eu saio de uma situação em que eu não consigo ter recursos para a busca de melhor estruturação sem que eu tenha uma sede? Ou se, eventualmente, eu tenho uma sede e ela é muito grande, o espaço dela é muito grande para comportar o que realmente eu preciso. O custo operacional dela não atende efetivamente aos meus anseios, o que eu busco efetivamente. Existe agora um novo modelo. Eu quero passar agora aqui uma imagem para vocês. Eu quero passar a imagem para vocês do coworking. O coworking é um lugar onde existe um compartilhamento e isso pode ser feito, por exemplo, com várias instituições jurídicas. O coworking, você tem a parte privada, né, que seria uma sala onde você tenha diversos lugares para as reuniões de diretoria, essencialmente, e você vai ter também um espaço para a realização de um auditório para a realização não só de cursos, palestras, seminários, mas também para a reunião de todos os membros quando necessitar. Então, o cowork, ele faz com que você tenha uma condição de redução dos custos operacionais da academia de uma forma abrupta, na medida que, se a gente for comparar uma estrutura da academia que tem um espaço para auditório e outros mais, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, isso tem em todos os estados, você vai verificar
que o custo operacional para você ter uma academia com essa estrutura toda, ele vai ser hoje, nos dias atuais, em torno de 7, 10, 15 mil reais mês. Isso vai implicar uma despesa anual de 100, 120, 180 mil reais ano. E enquanto que um coworking desse aí, o que acontece? Ele acaba brigando, o working ele acaba brigando todas os anseios de uma academia, principalmente que está buscando se estruturar para depois buscar a sua sede, para ter a sua sede, e ao mesmo tempo os custos são muito reduzidos, até porque uma sala dessa você vai ter um valor bem pequeno de locação, e esse espaço maior você vai poder locá-lo conforme a sua necessidade. Você quer locá-lo para efeito de reuniões, você estabelece as datas já pré-agendadas no início do ano, já prevendo as reuniões para durante o ano. E também, se você quiser fazer seminários, cursos, palestras, você também tem como locar esse mesmo espaço para essa mesma finalidade. Ou seja, haverá uma redução abrupta em termos de custos para a academia. Agora, a questão também, é necessário, acima de tudo, que a academia ela transponha as suas paredes. É importante que, principalmente nesse mundo de hoje, o mundo virtual, é importante que a academia ela se projete para o mundo. E hoje é essencial para uma academia que ela tenha uma convivência direta com a internet. E uma academia hoje, para você se colocar para o público, para as pessoas, é importantíssimo que hajam pelo menos 3 ferramentas mínimas hoje para você se projetar. É necessário que a academia ela tenha uma página no Facebook, é necessário que ela tenha uma página no Instagram, é necessário que ela tenha uma página no YouTube. E aí eu pergunto para vocês, a academia de vocês, como está? Como está nesse novo mundo? Ela tem um palacete no campo virtual? Ela tem uma casa? Ela vive debaixo da ponte? Ou nunca nasceu? Ou seja, sequer existe. Se de repente você não enxerga a sua academia dentro de um campo virtual, às vezes até mesmo a gente muitas vezes coloca... Eu estava recentemente num grupo em que eles falaram o seguinte, esse negócio de live aí tem que acabar e tal. A realidade é que esse mundo virtual ele não vai acabar, ele só vai progredir. Ele só vai ser impulsionado. É claro que as atividades presenciais, as atividades de relação pessoal com os outros, é lógico que eles vão ser mantidos e eles vão ser restabelecidos, mas não vão ser restabelecidos na sua integralidade. Essa dinâmica ela faz com que a própria academia ela esteja integrada não só na sua cidade, mas esteja integrado no seu estado, no país e fora dele, dando possibilidade, inclusive, de vocês estarem em interlocução com juristas do mundo inteiro para a realização de ações conjuntas. É importante também, além desse plano virtual, que é a busca dessa divulgação, é importante a intensificação de projetos de fomento da cultura jurídica. A academia ela necessita levar para fora o seu conteúdo jurídico, os seus projetos, todas as suas realizações, cursos específicos da área jurídica, criando seminários, criando palestras, criando cursos em parcerias com outras instituições. É importante essa oxigenação, essa integração com demais instituições jurídicas. E dentro desse contexto de cultura jurídica, é importante o critério da cidadania também, o compromisso social da academia, realizando diversas atividades ligadas principalmente à situação humana do indivíduo, à valorização do indivíduo. Isso você tem atividades abrangentes. Você vai desde o campo da ajuda humanitária até o auxílio de pessoas que não têm acesso à cultura jurídica. Isso é muito importante. E aí eu pergunto para vocês, como monetizar a academia? Como fazer isso, eventualmente, gerar riquezas
para que a própria academia ela tenha um impulsionamento financeiro e ela se sinta motivada ao desenvolvimento de novas atividades, o desenvolvimento e crescimento, inclusive, da própria academia. Então, através de ações voltadas para a projeção da academia, integração aos meios tecnológicos, massificação do seu nome no contexto social, existe a plena condição de obtenção de renda através de locação de anúncios no site da academia, caso ele seja implementado, investimento da iniciativa privada para custeamento de ações culturais e sociais da academia, sem contar que pode existir o aporte de valores à academia por empresas privadas em troca de vinculação da imagem dessas atividades da própria academia. E às vezes você pode achar que tais ações são utopia, ou uma própria teoria, apenas no campo imaginário. Eu vou colocar um vídeo para vocês agora aqui, de uma pessoa que possui uma parceria com um instituto voltado para o direito. Ele vai falar acerca desse assunto. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Dias, diretor comercial da empresa Online Certificadora. Há cerca de 3 anos, a Online, que hoje tem mais de 900 pontos espalhados em todo o país, resolveu estabelecer uma parceria com o Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, acreditando nos seus objetivos, essencialmente nos seus membros. Posso te afirmar que tal parceria deu certo. Houve um crescimento expressivo em nossos clientes nesse estado. Quero agradecer o Iamate pela parceria e recomendo a integração das empresas privadas com instituições valorosas como o Iamate. Um forte abraço a todos. É importante dizer que hoje eu sou o presidente do Iamate, Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Hoje eu estou na condição de tesoureiro da Academia Mato-Grossense de Direito e também eu sou secretário-geral da Academia Brasileira de Direito. O que eu quero dizer? Quando você estabelece uma relação de parceria com uma instituição dessa natureza, a tendência de nós, como seres humanos, é sempre buscar um benefício para si. Mas a importância efetiva do sucesso da parceria é você pensar exatamente no sucesso daquela pessoa que está sendo o seu parceiro. Para vocês terem uma ideia, a Online Certificadora, quando iniciou um processo de parceria com o Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, e olha que o Instituto ele ficou durante... ele é de 1932, ele ficou por 20 anos adormecido. E logo depois que ele ficou adormecido, foi restabelecido com uma nova roupagem, e essa nova roupagem consistia também nesse ideal de busca de parceiros. Não havia site, não havia forma de distribuição de informações, não havia nada, havia apenas o ideal. Certa feita, sentado junto com o vice-presidente, pensando como é que nós vamos resolver essa problemática, eu falei uma frase para ele, falei, vamos vender sonhos? Era um sonho para nós, ter uma estrutura, tal qual eu estou falando aqui, isso era um sonho. Mas o que acontece? Esse sonho foi levado a cabo, foi apresentado. A empresa, ela abraçou. Não criamos um site, foi criado um portal. Hoje nós temos um portal de notícias, que ele é linkado com grandes juristas do país. Ele é linkado também com grupos internos de WhatsApp, distribuído não só no país, mas também em toda Mato Grosso. Só em Mato Grosso tem cerca de 30 grupos de WhatsApp que se comunicam diretamente com cerca de 8 a 10 mil pessoas ligadas ao direito. Essa empresa, na época, ela tinha 5% do mercado jurídico do estado de Mato Grosso. Depois de 3 anos em parceria com o Instituto dos Advogados, ela é responsável por 75% do mercado no estado de Mato Grosso. Não adianta você vislumbrar uma parceria que só venha te beneficiar. Em contrapartida, todas as despesas do Instituto são custeadas exatamente por essa empresa.
Exatamente porque é uma empresa sólida, é uma empresa ética, e ela resolveu se associar também com pessoas que tivessem esse mesmo perfil. Então, foi uma parceria onde ambos, tanto a empresa, ela divulga para todos os cantos o próprio Instituto, assim como o Instituto divulga a própria empresa para todas as pessoas do direito, com orgulho de falar que é uma empresa onde todo mundo elogia. Então, dentro dessa dinâmica, há condição, sim, há condição de se buscar, através da parceria com a iniciativa privada, conseguir mecanismos para atingir efetivamente esse sucesso profissional e ter condição de aporte, efetivamente, para a instituição. Agora, é importante dizer também que não é só a busca do vil metal, não é a busca do aspecto financeiro. Existem situações que fogem ao planejamento, que fogem, inclusive, às perspectivas estabelecidas. Nós resolvemos estabelecer programas humanitários, sim. Eu queria falar agora de um programa, de um projeto chamado Projeto Humanizando, é do Grupo Humanizando. O Instituto ele resolveu abraçar esse projeto Humanizando, que é um projeto voltado exatamente para o auxílio de crianças em tratamento de câncer. Essas crianças, elas passam a vida nos hospitais, elas não têm perspectiva. E nós passamos, então, a visitar os hospitais todos os sábados pela manhã, vestidos de palhaço, levando brinquedos, levando alimentação. E no final do ano, nós tínhamos um evento chamado Natal dos Sonhos. Nesse evento, as crianças escolhiam seus presentes. A gente tem aquela mania de chegar no mercado, pegar uma bonequinha de plástico, um carrinho de plástico, e entregar na mão de uma criança e falar, olha, fiz a minha obrigação do ano. A minha consciência está tranquila, porque eu presenteei uma criança. Mas não era a realidade que tinha ali, não. A criança escolhia e escolhe quais são os presentes que ela quer receber. A nossa obrigação é correr atrás. Se ela escolhe um iPhone de R$5.000, nós temos que dar esse presente. Se ela escolhe um carro elétrico, nós temos que correr atrás desse presente. Se ela escolhe um helicóptero com controle, nós temos que correr atrás desse presente. E não é uma criança, nem duas, nem três. São cerca de 100 crianças. E dentro desse contexto, há cerca de uns 2 a 3 anos atrás, o valor arrecadado para o auxílio humanitário para essas crianças foi cerca de R$100.000. R$100.000. E dentro dessa festa que a gente ia lá, porque R$5.000 é muito caro, junta-se 20 médicos, faça uma partilha e dê o presente. Quem vai dar o presente são os médicos, não é o instituto. Pega um grupo de magistrados, pega um grupo de advogados, um grupo de defensores e vai lá e dê esse presente. E aí, uma certa vez, a gente estava lá no dia dessa festa. Eu queria colocar as imagens, inclusive, aí, para vocês verem. A gente estava lá em uma festa, e o Instituto, para você ter uma ideia, ele tem o Yamato Solidário, que é um núcleo dentro do próprio Instituto para a realização de trabalhos sociais. Tá? Então, o Yamato Solidário, estávamos lá nessa festa, e de repente, eu vi uma criança que estava numa mesa, mas ela estava prostrada. Eu perguntei para a mãe, o que está acontecendo com a criança, que ela está aí triste, prostrada? Meu filho, o que aconteceu? Essa criança foi descoberto ontem, um tumor. 2 tumores no cérebro dela. Tá bom, já é o suficiente. 2 tumores no cérebro dessa criança. E ela vai ter que... Isso era num sábado de manhã. Ela vai ter que fazer uma cirurgia na terça-feira. E ela não tem forças sequer para passar pela cirurgia, e é muito provável que ela não sobreviva a essa cirurgia. Então, a partir dali, naquele momento, eu entrei em contato com o pessoal da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal, um amigo meu que eu conhecia, eu entrei em contato com outro amigo meu que eu conhecia, que ele também trabalhava com a parte instrumental, e mais 3 outras meninas, adolescentes, que também tocavam violino. Esta criança, ela tocava violino. A grande paixão da vida dela era tocar violino.
e nós resolvemos ir na segunda de noite, lá na UTI, para fazer uma serenata para essa criança. Nós fizemos essa serenata para essa criança lá na UTI. Ela riu, ela se divertiu, ela tocava os instrumentos, ela tocava com a mão os instrumentos que ali eram tocados para ela. Essa criança passou pela cirurgia na terça-feira e ela sobreviveu. Nós, enquanto academias, nós temos um bem muito maior para ser protegido, para ser tutelado, para ser resguardado. Nessa caminhada em que a gente está, nós temos muito mais a alcançar do que a própria estruturação das próprias academias. Nós temos condição de fazer a diferença no meio social. Nós temos condição de ser a referência no meio social. E dentro do que eu falei anteriormente, o patrimônio da academia está em cada um dos membros. Cada um dos membros é o maior patrimônio da academia. Eu queria, só para fechar a minha fala, eu queria terminar com os dizeres de Camila Behring. E ela fala o seguinte: mais importante do que a chegada é a caminhada. E não há caminho sem metamorfose. Ela é a ponte que torna possível a nossa travessia até os novos continentes a serem descobertos dentro de nós. Eu sei que nesse grupo existem pessoas geniais, pessoas que desenvolvem com excelência o trabalho, mas é importante que nós estejamos unidos. É importante que nós estejamos buscando o auxílio de cada irmão aqui presente enquanto academia, para que as academias possam se fortalecer, para que as academias sejam estruturadas. E não se esqueça, não foque no objetivo lá na frente. Busque curtir essa caminhada. Busque curtir essa trilha. Curta intensamente cada momento. E eu tenho certeza que a partir do momento que houver um entusiasmo de cada um com as ações e as conquistas alcançadas no dia após dia, certamente aquele objetivo inicial vai ficar lá para trás. Sabe por quê? Porque vocês vão chegar muito mais adiante. Agradeço a confiança do presidente Alberto Salles, agradeço a paciência de vocês na ouvida dessas minhas palavras e me coloco à disposição caso qualquer pessoa tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Excelente explanação. Excelente explanação. Muito que nós discutimos a respeito disso, porque, de fato, nós não sabemos o que ocorre nas outras instituições, nos limitamos a administrar a nossa, até por ética, até por discrição, mas é muito bom quando começamos a buscar a experiência dos outros, para ir estimulando as nossas, criando novos caminhos. Não é? Eu quero, naturalmente, cumprimentar o doutor Kalail, que comecei conversando num convite, acabamos num papo sobre Curitiba, sobre a Paraíba, e ele está aqui nos prestigiando e colhendo do néctar dessas explicações aí do amigo Fábio. Eu peço agora, para que não nos atrasemos, a professora Elisete, não é? Lanzoni, a professora doutora Elisete Lanzoni, essa entusiasta, tanto quanto você, Fábio, acredite, para declinar sobre o projeto literário que precisa certamente do apoiamento, não é, das demais instituições para que ele
se realize, para que ele se materialize. Afinal de contas, é uma coletânea jurídico-literária. Todos os estados, todas as academias poderão colaborar com ela, o que necessariamente não terá que ser um texto do presidente, deverá ser um texto da academia, e há muitos intelectuais sedentos de produção literária. Não teremos dificuldade com isso. Teremos, sim, a vontade de formar uma coisa que seja realmente propositiva para que esse projeto se materialize. Professora, fique à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, confrades, confreiras. Todos me ouvem bem? A ideia, então, é a organização de uma obra coletiva sobre áreas transversais do direito, como, por exemplo, direito ambiental, direito constitucional, direitos humanos, a partir de textos produzidos pelos integrantes das academias de letras jurídicas dos estados. Isso seria feito por intermédio de edital, contendo as normas de metodologia para a escrita e, paralelamente, um edital para a formação do comitê de avaliação, o comitê editorial. E eu vou ler para vocês aqui apenas 5 objetivos específicos do projeto. Eu fiz em forma de projeto. Né? Professora, então a gente faz tudo em forma de projeto, né? Com objetivo geral, específico, justificativa, cronograma, tudo que vocês podem imaginar, e depois o presidente coloca o documento no grupo. Mas, para vocês terem ideia, objetivos específicos: estimular a produção de letras jurídicas com qualidade e excelência, promover a interação literária entre as academias de letras jurídicas, desenvolver textos sobre temas transversais, possibilitando a conexão do direito também com as demais áreas do conhecimento, perpetuar a produção literária aos acadêmicos que compõem as academias de letras jurídicas e cumprir o objetivo da atual gestão do Colégio de Presidentes das Academias de Letras Jurídicas do Brasil, que é a questão exatamente dessa integração entre as academias, a inovação, né, na forma da condução das academias, enfim. A justificativa do projeto, ela vem exatamente fundamentada nessa perspectiva da integração e da produção literária jurídica de excelência, motivo pelo qual as normas metodológicas são obrigatórias. A ideia é colocar o projeto para análise, né, da diretoria e também dos demais acadêmicos, enfim. Os textos, nós colocamos inicialmente no projeto entre 12 e 20 folhas, mas, na realidade, é só uma média, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, desde que não mexa com a estrutura estética da obra. E a produção, a edição, seria em forma de e-book, até mesmo para que nós tenhamos um alcance maior, e isso não impede que tenhamos aí uma tiragem, se quisermos, uma tiragem física. Então, seria feito o edital no mês de dezembro para janeiro, e a obra ficaria pronta mais ou menos em torno de junho e julho, para distribuição em agosto. Em pinceladas gerais, seria isso. Os temas transversais, uma observação. Vocês podem perguntar, mas o direito ambiental e direitos humanos também fazem parte do direito constitucional? Sim, fazem.
No entanto, são áreas que também têm uma perspectiva internacional. Então, por isso que eu separei as 3 grandes áreas transversais: direito ambiental, direito constitucional e direitos humanos, mas, em realidade, isso pode ser ampliado dentro dessa ideia da transversalidade. Mais ou menos isso, presidente, eu estou à disposição para responder perguntas, anotar sugestões, enfim. Devolvo a palavra. Parece até que o professor Boabodran Imperiano foi atraído pelo direito ambiental, que é um mestre no tema. Ele está sem som, mas depois ele chega aqui. São alguns convidados e tenho recebido comunicações que alguns estão pelo YouTube, Sim. assistindo pelo YouTube. Então, o presidente anfitrião, por favor, vamos agora transferir a palavra a alguns presentes para que se discuta esses 2 temas que vieram até agora. Em seguida, trataremos dos outros 2, que é nominar a homenagem e depois comunicar de ofício a inclusão da Academia de Letras de Olinda no nosso contexto aqui. Em definitivo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Seguindo o que me foi passado aqui, né, pelo cerimonial, a gente ofertaria aí 5 minutos para cada confrade, e eu imagino que a inscrição poderia ser feita via chat, e aí a gente franquearia a palavra por até 5 minutos para cada confrade, e depois deliberaríamos. O senhor retoma a condução dos trabalhos e delibera, coloca em votação. Eu quero aproveitar, já que o senhor me passou a palavra, para parabenizar o Fábio Capilé, dizer da responsabilidade que eu tenho de sucedê-lo, nunca substituí-lo, apenas sucedê-lo, mas também da felicidade que eu tenho dele continuar na diretoria. Então, eu tenho a ajuda desse brilhante confrade, cidadão e humanista que vocês ouviram. E também parabenizar eu como professor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Esse ano também coordenei 3 obras coletivas, uma delas em homenagem a um professor aqui de Direito Constitucional que faleceu há 10 anos e que eu acabei herdando a cadeira dele, e via assim o brilho nos olhos dela. Tenho certeza que esse projeto vai ser recheado de sucesso. Então, dentro dessa, estou enrolando aqui, presidente, para ver se a gente tem as primeiras inscrições aqui. Eu não vi, mas se alguém tiver no celular e não puder se inscrever aqui no chat, também basta levantar a mão aí e nós identificamos aí para conceder a palavra. Olha aí, o doutor Júlio Lopes, já passando imediatamente a palavra para ele. Boa tarde. Paraíba já se insurge o professor. O som, está sem. O professor. Alô? Estão me ouvindo? Sim. O professor, então, boa professor Júlio, eu pediria, presidente anfitrião, eu pediria que, de fato, todas as interrupções em adesão ao projeto da produção literária fossem permitidos. Todas as intromissões. Podem cortar, inclusive, o rito, porque eu acho que é um projeto que acrescenta, que marca, que registra, que avança, não é? Que eleva o conceito do nosso colégio, e ele deve ser prioridade. Mas fica assim, então, pela ordem, fica a seu dispor pela ordem. Júlio, o primeiro. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Júlio Antônio Lopes, para ainda os que não me conhecem, aqui do Amazonas. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar participando de mais este evento. Estive no evento presencial de João Pessoa, maravilhoso. Depois, no primeiro encontro virtual, e agora neste. Eu quero saudar
a todos vocês, na pessoa do presidente do nosso colégio, doutor Alberto Salles. Felicitá-lo pela feliz iniciativa, assim como ao doutor Fábio Capilé, ao doutor Marcelo Teodoro, nosso anfitrião, e a professora Elisete Lanzoni pela ideia brilhante de fazer o livro. Essa interação pelas redes sociais ela é muito bacana, né? Porque nós vivemos um ano terrível, né? Em razão dessa pandemia que nos afastou, nos impôs perdas, paralisou o mundo, mexeu com a economia, com o nosso modo de vida. Nós tínhamos tantos planos, tantas iniciativas, né? A nossa academia aqui está com a sede pronta, né? Nós tínhamos uma inauguração marcada para o dia 27 de março, inclusive pessoas como o nosso querido André Meira, né, já estava com a passagem comprada, a presidente do IAB, Rita Cortez também, para nós inaugurarmos a nossa sede aqui, com a presença do nosso patrono, o doutor Bernardo Cabral. Veio a pandemia, e nós tivemos que parar um pouco, refletir, nos reinventar e tentar seguir em frente. Né? Tentar seguir em frente. Nesse tempo aí, eu gostaria de pegar o gancho na palestra extraordinária do nosso querido Capilé, sobre a gestão de academia, que realmente é difícil, né? Às vezes você, dentro de determinados colegiados, eu participo de vários, não apenas na área jurídica, mas também na área literária, como na Academia Amazonense de Letras, no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, e em outras entidades pelo país. É preciso ter realmente essa integração. A integração ela tem duas vertentes. A integração externa, que geralmente se faz muito bem com as outras entidades, mas há interno o envolvimento, esse sentido de pertencimento do qual falou o nosso Capilé. Às vezes, e na maior parte das vezes, há um grupo de abnegados que carrega o piano e consegue manter a ideia de pé. Né? Mas isso é muito difícil, né? Impõe sacrifícios para um pequeno grupo e o desafio realmente é envolver os demais membros nessa empreitada. E aqui, meus amigos, eu gostaria de dizer que, nesse sentido, o Capilé me deu boas ideias, né? E a nossa experiência aqui, nós conseguimos já uma sede, não é ainda uma sede própria, mas é uma sede que nos foi cedida por meio de comodato, né? A OAB do Amazonas, através do nosso presidente Marcos Choi, nos cedeu um prédio reformado, e esse espaço hoje nós já praticamente mobiliamos, né? Ele vai ser compartilhado com a representação do IAB Amazonas e seria inaugurado realmente em março, né? Nós fizemos, inclusive, uma abertura simbólica, que a maior parte dos nossos membros, compreensivelmente, né, todos nós, com receio de reunir presencialmente, mas fizemos uma abertura simbólica e temos a nossa sede por 5 anos e o nosso projeto é conseguir uma sede própria. Mas, por enquanto, temos essa sede onde só pagamos a água e a energia, né, e a manutenção do prédio. Não temos gastos outros com aluguel. Isso foi uma grande conquista para a gente, uma grande economia. Nós temos também um projeto de publicações, que mesmo nesse curto espaço de tempo, nós conseguimos manter de pé, né? Temos 3 publicações, um livro multiautoral, em comemoração aos 30 anos da Constituição, versando sobre o direito de expressão, com 30 articulistas, um livro de um jovem advogado que tem um problema de paralisia cerebral, mas formou-se e escreve, né? A academia financiou esse livro para ele. E, mais recentemente, nós conseguimos publicar esse
volume, né, com 24 opúsculos, através do qual os titulares das cadeiras escrevem sobre os seus patronos. Foi essa, na nossa abertura simbólica, que nós lançamos os livros. Olha, um deles é aqui, o livro do nosso patrono. Então, o acadêmico traça o perfil do seu patrono. E estamos trabalhando já num outro livro, um livro científico, e já temos cerca de 17 participantes para o primeiro quadrimestre do ano que vem. Fizemos isso tudo através de e-mail, de rede social, de contatos via WhatsApp, por exemplo. Nós estamos, eu estava dizendo que o Capelé deu uma grande ideia, porque nós estamos finalizando o nosso site, né? E essa ideia de capitalizar o site é muito bacana, viu, Capelé? O nosso está quase pronto. Eu acho que eu vou dar até aproveitando a tua ideia, ver se a gente transforma ele num portal para tentar conseguir publicidade para manter não apenas o site, mas também a academia. A dificuldade, né, eu já falei da nossa integração aqui entre os membros, isso é uma realidade, mas para fora, a Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas, ela já tem um bom trânsito, né, pelo país. Faz parte do colégio, né, com muita honra, né? Eu integro o Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Direito, e também temos participação na Academia Paraibana de Letras Jurídicas, como membro honorário, no Instituto Silvio Meira, também como membro honorário, na Academia Cearense de Direito, como correspondente, e na Academia Paraense de Direito também como correspondente. Então, esse movimento está muito bonito, muito bacana, né? É um feliz momento que o direito, né, e as academias vivem no Brasil. O colégio, as nossas academias estão fazendo realmente uma verdadeira revolução. Eu queria também dizer, professora Elisete Lanzoni, que estou à disposição aí para ajudar na questão do livro. Tenho experiência editorial, além de advogado, sou jornalista, também editor, né, e posso ajudar aí, nem que seja segurando a sua pastinha, viu? Então, estou à disposição de todos, agradeço por participar, recebo um abraço fraterno e espero um dia a gente poder realizar um outro encontro presencial em qualquer estado da federação e, se possível, aqui no nosso Amazonas. Um abraço grande e obrigado a todos. Forte abraço. Presidente Marcelo, eu estou querendo propor uma alteração. Eu gostaria que todos se manifestassem. Eu quero ouvir a todos, senão não se caracteriza uma live democrática. Mas eu queria fazer uma alteração, Fábio Capelé, você deve concordar, em colocar as coisas que precisam de uma determinação coletiva anterior. Depois aí abrimos para que todos possam se manifestar. O que acham? Estão de acordo? Ótimo. Pode ser? Bem, nós falamos aqui, na minha explanação inicial, de que nós precisamos criar Veja bem, opinaremos pela criação de uma honraria. Essa honraria vai ser exatamente o nosso troféu para presentear, para destinar, outorgar a quem julgarmos merecedor. E, naturalmente, como o colégio é nacional, precisa que seja muito bom e muito justo e muito merecedor para se outorgar a essa criatura. Mas, para isso, é preciso nominarmos esse troféu. E nós estamos aqui para ouvir todos vocês. Fui aconselhado, tanto por Fábio, como pela própria Elisete, Roberto, com quem conversei ontem,
de que deveria, pelo menos, sinalizar uma opinião que surge um tanto isoladamente nossa, que pode ser contrariada. Nós estamos num debate absolutamente aberto, democrático, deve ser contrariada, porque qualidade nesse país e qualidade no âmbito das nossas relações é absolutamente comum. Mas nós perdemos, há pouco tempo, um mineiro entusiasta da criação das academias, uma presença absolutamente recorrente, um estímulo à criação, à luta pelas academias, que foi a pessoa de Aristóteles Ateniense. Eu acho que quase todos sabem de quem se trata. Então, eu acho que ele poderia estar presente a esse páreo de nominação desse troféu, dessa comenda. Caso entendam, intempestiva e muito curto tempo para um julgamento mais apreciado, nós poderemos criar uma comissão mais tarde receptiva de sugestões e fazermos uma análise mais aprofundada. Eu deixo isso a julgamento de vocês. Podem se manifestar. Se me permite, presidente, livremente, não é? Por favor. Quem deseja se manifestar? Pois não, professora. Vamos somente fazer uma brevidade na fala, porque voltaremos a falar depois até o final, não tem problema. Eu sou bem objetiva na minha expressão. Até me surgiu uma ideia agora, porque na nossa Academia Catarinense de Letras Jurídicas, nós temos uma comenda especial que foi criada em 2018 com o objetivo de homenagear juristas, principalmente aqueles juristas com grandes funções sociais. E nós criamos a medalha Norberto Ungaretti e a medalha Maria das Graças Dias para homenagear juristas homens e juristas mulheres. Então, independente da sugestão que deu o presidente, e me associo à ideia de homenagear o jurista Aristóteles Ateniense, que, inclusive, tivemos assim uma satisfação enorme de tê-lo conosco na última reunião presencial, né? E, enfim, mas criar essas duas comendas, uma feminina e uma masculina. E por enquanto, né, por enquanto fica essa sugestão. Peço a palavra, presidente. Concedida. Boa noite a todas, a todos. Saúdo os confrades na pessoa do nosso presidente Jorge Alberto Salles. E saúdo as confreiras na pessoa da queridíssima, tanto quanto Alberto, Elisete Lanzoni. O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós temos que ter o cuidado desse galardão para que um de nós, com toda a melhor das intenções, não venha propor esta comenda, este troféu, este galardão a um que seja exclusivamente conhecido, por mais conhecido que seja, no seu próprio estado e desconhecido no resto do país. Por isso, eu acho o seguinte, que tem que ser estabelecido, primeiro, vai-se conceder o galardão Aristóteles Ateniense a uma pessoa que, ou qual é o motivo, a causa? Ou porque ajudou o Colégio dos Presidentes, ou porque foi algum jurista, algum cientista, alguém que granjeou
nome para o direito, alguém que tenha realmente contribuído para o avanço do direito no Brasil. Enfim, nós temos que saber qual é o motivo. Né? É alguém que foi um governador que doou para o Colégio da Academia uma sede lá em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará. Essa pessoa merece, então tem que ter qual é o motivo. O motivo. Isso tem que ficar claro. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que nas universidades existe doutor honoris causa, existe, que é por um determinado motivo, existe uma medalha de professor, um galardão de professor benemérito, que é aquele que já está aposentado, que muito contribuiu para o engrandecimento do conhecimento científico dentro do seu ramo, do seu saber jurídico. Então, existe o professor, enfim, existem vários tipos de galardões. Nós temos, portanto, na minha opinião, que motivar por qual razão se vai homenagear alguém. E se pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Pode ser uma pessoa jurídica. Pois bem, ultrapassado o motivo, temos que estabelecer critérios objetivos. Tá? Eu vou querer indicar o meu amigo porque ele me concedeu tal favor. Eu vou querer indicar a fulana de tal porque eu quero se me passar que ela me olhe com os bons olhos. Então, qual é o motivo? Tem que ter motivos... Aliás, desculpa. Tem que ter critérios objetivos. O que significa dizer que tem que ser critérios reconhecidamente notórios de todos nós. Por exemplo, vou dar um exemplo da notoriedade e do critério objetivo. Nomear o galardão, troféu, medalha, não sei o que, eu não compreendi direito o que seria, de Aristóteles ateniense. Ele é universalmente, dentro do Brasil, conhecido, homenageado dentro da seara do direito. Então, nós temos que ter, antes da primeira indicação, pontuar os critérios para que não tenhamos maior problema ou constrangimentos no futuro. Né? Para que não tenhamos constrangimento. A última reunião, houve aqui um constrangimento. Né? Eu só me sinto à vontade de falar aqui porque só está a vítima presente. Só está a vítima presente. Não é? Pois bem, então, para evitar o máximo... Né? Até porque, minha gente, nós aqui todos trazemos, cada um costume, um hábito, né, dos nossos próprios locais. E pode ser que o meu hábito, o meu costume, que é tão corriqueiro dentre os meus, do meu entorno, dos meus pares na área do direito do meu entorno, não seja, eu que sou de Belém do Pará, né, não seja como aqui em São Paulo, onde eu estou no momento, né? Motivo pelo qual eu peço desculpas a todos pelo fato de que não estou com a minha veste talar, né? Porque eu não estou não estou na minha casa em Belém do Pará, estou na minha casa aqui em São Paulo. E a minha veste talar não está aqui, fica em Belém. Pois bem, então eu tenho essas considerações porque me preocupa, assim, no futuro, desagradar a um e agradar a poucos. Muito obrigado pela oportunidade, satisfação e um abraço, satisfação de rever, conhecer outros, abraços fraternos a todos, com muita saúde e fora coronavírus. Eu fico muito feliz em ouvi-lo, porque conheço das suas opiniões e conheço da sua justiça quando se coloca numa dessas situações. Eu já vim para cá com a intenção de ouvir, na verdade, o interesse dessas posições compartilhado. Então, já está decidido, naturalmente,
que nós teremos que ter um recolhimento de ideias muito maior, muito mais ampliado. Nós não temos urgência, não temos pressa para elegermos esta comenda. Não é uma comenda, é um distintivo, é uma honraria que deva ser destinada do colégio para alguém que, na realidade, a mereça. Então, Antônio, você foi muito esclarecedor. A professora foi bastante atual quando divide até a possibilidade de criarmos duas, uma para uma mulher que se distingua e outra para um homem, um jurista, que tenha o volume, inclusive, de Aristóteles, que todos convivemos de alguma forma. Agora, também, muito recentemente, Paulo Bonavides se foi, e é um constitucionalista reconhecidíssimo. Eu prestei homenagem na Paraíba, nós prestamos, todos prestamos, o ex-presidente Ricardo prestou uma homenagem, onde eu fui a protagonista com o depoimento. É difícil, não é fácil. Eu acho que Antônio José de Matos ele faz uma preciosa consideração. Eu pediria ao presidente Marcelo Teodoro se ele podia sugerir exatamente o que nós avançaríamos com isso, se recolheríamos essas informações junto a um WhatsApp específico ou o próprio WhatsApp do colégio, que eu acho que está pronto para a recepção disso, não sei. Presidente, já que na verdade, hoje eu estou como anfitrião, não como presidente, você está me chamando de presidente, mas eu sou mero anfitrião aqui. De qualquer maneira, aí já como presidente da Academia Mato Grossense e ouvindo as ponderações até agora, eu acredito que a primeira reflexão sua é a melhor, fazer uma pequena comissão, não mais que três membros aqui, para tratar exclusivamente de compilar essas propostas e trazer aí já elas sistematizadas, eventualmente mais que um nome, um ou mais nome para a comenda, e especialmente o que diz o nosso confrade Antônio Matos, quais seriam os critérios, né, para oferecer essa comenda, essa homenagem, essa distinção. Então, se essa comissão pudesse ser formada aí por 3 dos nossos confrades, ela voltaria para a próxima reunião, e aí a própria comissão decide de que maneira vai colher essas contribuições, e daí nós teríamos já a coisa mastigada, né? Dizem que quando a gente cria comissão, a gente está, na verdade, postergando a decisão, mas eu acho que aqui, como o senhor mesmo disse, nós temos tempo e a gente não pode errar, né? A gente precisa acertar. Então, eu acho que essa é a ideia. De repente, as pessoas que já têm alguma experiência com isso, nas suas academias, então eu acho que seria esse o encaminhamento. E, não obstante a isso, claro, como o senhor mesmo franqueou a palavra, no momento da palavra livre, se alguém quiser voltar ao tema, eu acho que o senhor já deu essa liberdade absoluta, né? Eu vou conceder a um pedido do primeiro secretário da Paraíba, que ele quer falar um termo. Pois não, o Abodrã. Você está sem Olá, som. Estão me ouvindo ou não? Agora estão sim. Me ouvindo? Ah, ok, então. Então, inicialmente, boa noite a todos, os presidentes aqui presentes. Saudar o presidente Alberto Salles, e a minha intervenção será curta em torno da proposta da doutora Elisete, né, da publicação de cunho nacional das academias, né? Eu tenho uma grata satisfação e gostaria de poder contribuir com a nossa humilde participação, né? E também me colocar à disposição para a construção do edital e outras coisas que for assim, né? Uma vez que já tenho alguns livros publicados na área, notadamente na seara do direito ambiental,
né, e do direito do trabalho, onde eu atuo como advogado militante. Então, fico à disposição e achei extremamente salutar. Não me ficou claro em relação a isso, a professora, os custos para isso, né? Eu acho que é interessante pensarmos, mesmo sendo, eu acho que de maneira de e-book, mas eu acho que deve ter algum custo, nem que seja para quem vai fazer a diagramação, a formatação desses arquivos, né? Eu acho que seria interessante, talvez, eu não sei se vai sair no edital que a doutora Elisete pensou, mas eu acho que seria interessante pensarmos nesses custos, ok? E em relação ao debate que se iniciou aí da propositura de um galardão, né, a um nome de expressão jurídica nacional, eu declino porque aí é com os senhores presidentes, eu acho que isso é uma questão meramente interna corporis do colégio, né, e assim, é apenas saudar e achar que é de muito boa valia. Fico à disposição, em particular, encerro saudando o amigo Antônio José Matos, a quem tivemos a satisfação na Paraíba de conviver 2 dias, né, de frutíferas conversas. Então, fica a minha saudação e saudações a todos. Muito obrigado. Obrigado, Bob Budrão. Você é realmente um entusiasta dessa diversidade dos direitos e a doutora Elisete certamente contará com sua colaboração. Eu peço ao presidente Luiz Andrade Oliveira que se manifeste. Nós temos que voltar a Pernambuco com Paulo Joviniano, e é para logo isso, e depois voltamos a falar, falaremos com Paraná, também com Pernambuco, e vamos aí falando. Doutor Fábio volta a mencionar as suas opiniões, mas, por favor, Luiz Andrade Oliveira, presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Está sem som. Agora, estão me ouvindo? Boa tarde a todos, boa noite já, né? Estamos. E parabenizo os que tiveram essa iniciativa de fazermos essa confraternização e esse encontro, né? O segundo encontro dos presidentes das academias de letras jurídicas do Brasil. Eu parabenizo ao Capilé pela palestra excelente que ele fez, ao presidente que conduziu muito bem essa reunião, e minha opinião é que nós realmente nos juntemos. Em vez de haver essas ilhas de cultura, nós nos integremos no continente, como dizia muito bem o nosso Ricardo, né? Nosso presidente da Paraíba, Ricardo, né? Doutor Ricardo. E então, a nossa opinião é que realmente continue com esses estudos para criar, então, esse galardão e avaliarmos as personalidades que podem usufruir, que podem receber esse galardão e que sejam pessoas realmente de dinâmica de extensão nacional, né? Então, parabenizo a todos. Também a iniciativa da doutora Elisete Lanzoni de fazer o livro, né, com a contribuição dos nossos juristas que participam desse sodalício. Muito obrigado pelas palavras e parabenizo a todos e que tenhamos um bom andamento no próximo ano e que nos livremos dessa pandemia cruel que estamos passando. Muito obrigado pela palavra. Eu devolvo a palavra ao presidente, dando obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Eu não vou sair de Pernambuco, porque agora eu quero fazer ciente a todos o ofício que foi endereçado ao colégio, exatamente por parte do colégio, da Academia de Letras Jurídicas de Olinda. De Olinda, né? Aqui pelo o presidente Paulo Joviniano Álvares
dos prazeres. Então, doutor Paulo, eu gostaria que o senhor expressasse aí o seu desejo, falasse um pouquinho, muito rápido, da academia, que eu já conheço, porque eu visitei em Recife, em Olinda, aliás, e participamos juntos de um grande conclave. Encontrei uma cultura avivada, com muito entusiasmo, na histórica cidade de Olinda. Quem sabe não foi herança de Maurício de Nassau, não é? A animação, a inteligência, não é? O impulso. Pois não, se manifeste, por favor. Foi pela vocação. Primeiro, eu queria saudar todos aqui na pessoa do presidente Alberto Salles, agradecer a deferência de poder estar participando aqui desse colégio de presidentes. Um grande prazer, a Academia de Letras Jurídicas de Olinda recebe todos vocês assim que venham, né? Olinda é cidade berço do curso jurídico, ou seja, é cidade vocacionada às letras jurídicas desde a sua concepção, né? O primeiro curso jurídico foi instalado aqui em Olinda e, decorrente disso, a gente sentiu a necessidade de criar essa academia, que conta com membros aqui do estado de Pernambuco, ao qual, inclusive, eu quero saudar aqui o professor Luiz Andrade, com quem tive a honra de trabalhar há 5 anos atrás na Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco, a professora Nelma, que está aqui se despedindo. Um grande prazer, professora Nelma, poder estar com a senhora aqui ao lado e falar da experiência da nossa academia. Nossa academia é jovem, relativamente jovem, surgiu no ano de 2015, tem 5 anos, conta com a presença de 15 acadêmicos, com previsão regimental de 29. Dentre eles, alguns estavam para tomar posse, e aí a pandemia acabou atrapalhando, dentre eles o nosso saudoso professor Luiz Andrade, o nosso saudoso professor Roque de Brito Alves, que nos deixou agora há pouco em razão da Covid-19, né? Temos aqui, e até também me pôr à disposição da professora Elizabeth, a gente criou um selo editorial da Academia de Letras Jurídicas de Olinda, né? Tem a editora Ipanec, que cede o espaço, faz a publicação, e trabalhamos também com publicação de e-books e de obras impressas, a depender da demanda, onde alguns acadêmicos publicam livros seus, obras colegiadas, inclusive dos programas de pós-graduação aqui, de mestrado e doutorado do Estado, seja da Faculdade Damas, seja da Universidade Católica. Contamos com a presença na condição de acadêmica da professora Maria Creuza, que é professora e coordenadora da Universidade Federal da Paraíba, que é nossa acadêmica aqui também, que juntamente coordenou a criação e a concepção de uma revista científica que está para ser lançada por esses dias, que é o Caderno Jurídico. Então, a gente tem uma estrutura voltada para a parte da produção literária em razão das letras jurídicas. Então, a gente busca promover aí ao máximo esse tipo de produção. Queria dizer que sou totalmente empático à sugestão da concessão das honrarias de ordem nacional e sugerir, presidente Alberto, como aqui a gente tem em Olinda. De fato, a gente criou categorias, como sugeriu aí o colega, eu acho que foi o colega Antônio, do Pará, e criamos algumas categorias de premiação, como, por exemplo, a Comenda Pontes de Miranda, que é concedida a pessoas que se destacam pelo brilhantismo acadêmico, a Comenda Joaquim Nabuco, que é destinada a pessoas que se dedicam à causa social e política, a Tobias Barreto, que seria para advogados de grande atuação. E aí conseguimos categorizar. E aí eu não sei, obviamente vai ficar a deliberação dos senhores, até porque eu não tenho poder decisório aqui, mas a título de sugestão, criar algumas categorias de prêmio, talvez 4 ou 5, que pudesse ser contemplado. E aí a gente poderia, obviamente, estar contemplando colegas de acordo com a sua colocação na estrutura. A gente tem políticos que a gente sabe que poderia estar criando uma comenda política para esses. Outros se destacam na produção intelectual, e aí a gente daria de acordo com o enquadramento. E a título de sugestão, não sei se nesse colégio ou em um momento posterior, prestar algumas homenagens para alguns colegas, como o Paulo Bonavides, o Luiz Flávio Gomes, o Roque de Brito, alguns colegas que se foram vítimas da pandemia. E eu acho que poderia ser feito ou na condição de uma menção póstuma ou de uma honraria póstuma, poderia estar sendo congratulado aí os familiares desses que nos deixaram há tão pouco tempo em razão
dessa situação que a gente se encontra, dessa crise sanitária que a gente se encontra. Basicamente é isso. Me coloco à disposição, mais uma vez, em nome da Academia aqui de Letras Jurídicas de Olinda, agradeço a recepção e nos colocamos à disposição de fazer crescer as letras jurídicas dentro do nosso país. Muito obrigado, presidente Alberto, muito obrigado a todos. Luiz Presidente Andrade. Alberto, presidente Alberto, Presidente Alberto, o seu microfone está desligado. Presidente. Sim. Me ouve? Sim, pois não. Eu trago a desagradável notícia que nós temos pouco mais de 10 minutos antes de cair o sinal. Então, eu repasso a palavra, porque tudo as bem. Eu vou só ler para oficiar o pedido. Então, a Academia de Letras Jurídicas de Olinda, por seu presidente, no exercício de suas atribuições regimentais, vem à presença de Vossa Senhoria requerer a inclusão deste no colégio nesta senda. Estamos à disposição para apresentação de documentos e cumprimento das demais exigências a que se forem necessárias. Ao ensejo, renovo as elevadas estimas e apreço. Paulo, eu estou lendo aqui, se houver alguma manifestação adversa a esse ingresso, manifeste-se agora, porque caso não haja, eu dou por acatado e, como disse nas minhas palavras, você nos alegra com sua presença, eu já conhecia, mas hoje estou conhecendo mais, porque você, na verdade, só fez corroborar com o que nós já vínhamos discutindo. Eu não posso sair daqui sem a palavra do meu doutor Carlyle, do Paraná, nem que seja brevíssima, porque voltaremos à formação dos grupos que não poderemos sair daqui sem deixá-los parcialmente concluídos. Não é assim, professora? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carlyle Pope, presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, e com felicidade que eu participo pela primeira vez de uma reunião, muito embora já esteja há algum tempo no grupo do WhatsApp. Quero dizer que é uma alegria fazer parte fisicamente, ainda que de maneira virtual, né? Um conflito existencial, até no dizer, mas, enfim, a palestra muito enriquecedora, grandes ideias, o projeto da professora Elisete merece aplausos e contará com a colaboração da nossa academia aqui no que for necessário, e endosso também a homenagem a vultos da nossa terra, né? E, enfim, temas que devemos discutir, aprofundar, desde os critérios, desde os nomes dos troféus, enfim, e essa ideia do joviniano, né, que faz jus ao nome, ideias sempre avançadas para frente, é muito interessante ter algumas categorias de premiação, até porque nós poderemos ter mais homenageados, né? Mais pessoas que tanto merecem. E, para finalizar, quero dizer que a nossa academia também esteve de luto há pouco tempo, porque perdemos um dos nossos confrades, fruto desta nefasta pandemia, né? Desembargador aqui do tribunal, acadêmico, confrade Francisco Rabelo Filho, e também sofremos com isso, como, de certa forma, muito próximo, como, enfim, todo o Brasil tem sofrido. Não é privilégio de nenhum de nós, né? Lamentavelmente. Muito obrigado. Enfim, devolvo a palavra ao presidente e era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado também pelas considerações, que são sempre
que somam a essas decisões que temos que tomar. Nós temos que formar agora uma comissão. Fábio Capilé, eu gostaria muito pela que ordem, participasse. eu poderia... Pois não. Até mesmo para ajudar nessa questão, eu sugiro, primeiro, que quando a gente faz um projeto, mesmo que simples, como esse foi feito do livro, acabamos por compilar num documento algumas ideias, inclusive com justificativa, até levando em consideração o que o nosso confrade Antônio falou. Então, eu sugiro que seja feito um projeto simples, naquele modelo mesmo que eu apresentei da obra, falando sobre essa honraria, até prevendo as categorias que foram sugeridas pelo confrade Paulo Joviano, e não obrigatoriamente essas categorias têm que ser criadas concomitantemente, mas podemos criar uma categoria agora, uma categoria depois, mas todas elas já com a justificativa de existência no projeto. E assim, eu acredito que fique mais fácil, inclusive do entendimento. E em relação à sugestão dos nomes, também as pessoas, constar no projeto que a sugestão do nome deve ser acompanhada por uma pequena justificativa. Não só pelo fato de ser um jurista, por exemplo, na categoria jurista, mas também mostrar um merecimento pela sua função social, que não coincide com a função profissional, embora, em alguns casos, esteja com ela integrada. Em relação à comissão editorial, nós precisamos de 5 pessoas. E, pelo que eu vejo aqui, ela está praticamente formada. Então, se sair dessa reunião a comissão editorial do livro, não há necessidade nem de se fazer o edital para essa etapa. Era o que eu gostaria de falar. Agradeço mais uma vez a palavra ao confrade Fábio. Minhas congratulações pelas palavras. Presidente, demais acadêmicos, pelo tempo a gente não vai voltar a falar mesmo. Então, recebam todos o meu carinhoso e fraternal abraço. Eu peço à senhora que faça a listagem dos 5 nomes, que já nomeia para a comissão, e certamente estará Júlio Lopes, estarão mais 4 nomes. Está pacificado esta comissão e daí surgirá a produção. Outro colega que falou que queria participar. Quem? Pode colocar aqui no chat. Pode colocar no chat. O André Meira. De mim. O Diolinda. Presidente, Boabodran e Feriano. Foi eu que sugeri a participação também. Ele vai em nome da Paraíba, através de... Nós estaremos juntos nisso. Paulo também se manifestou, o que me alegra muito, Paulo. Você já chega produzindo, viu? Fábio, vamos falar, então, na captação dos nomes para a escolha dos troféus. Será outra comissão que averiguará. E vamos eleger um endereço que se deposite essas opiniões. O que acham? Corretíssimo, presidente Alberto. Apresenta o projeto e já põe um e-mail próprio para esse projeto. Pronto. Ótimo, perfeito. Fábio, por favor, a palavra. Olha, eu queria só agradecer a todos pela oportunidade, queria agradecer a Elisete por todas as belas colocações, o Paulo, que já iniciei com todo vapor. Agradeço a todos pela oportunidade e eu sempre me coloco à disposição de vocês para o que vocês necessitarem, como está sempre aqui, dando suporte aqui para o Marcelo, dando suporte para a academia e também para o colégio. Tivemos todos os temperos brasileiros na reunião. Tivemos, inclusive, o censo de Antônio, o acréscimo de Paulo, tudo tivemos juntos na reunião. Foi produtiva, gostei muito, estou muito feliz com o resultado
não é? Com o resultado da ópera, e nós, naturalmente, que avançaremos. Nós faremos essa produção que eu julgo, ou julgo não, mas pelo menos sugiro, professora, que seja mesmo uma produção online, por conta dos custos, que é uma preocupação que as academias estão vivendo particularmente, cada uma no seu âmbito. As academias estão convivendo com certos assuntos financeiros que talvez não fosse muito comum antes dessa pandemia. Então, por essas razões todas, poderá ser o caminho mais viável. Depois, essa escolha, que foi uma escolha que está sendo uma escolha mais precisa, mais apurada, mais justa. Eu quero deixar muito claro que o nome que foi sugerido por esses que conversaram paralelamente à reunião, ele não é paraibano, esse nome. É um nome de um apoiador dos investimentos culturais na Paraíba, providos da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, mas é um mineiro. E o fato de ter morrido recentemente vítima da pandemia talvez tenha elencado esse fato. E até porque é merecedor mesmo de um destaque desses. Mas o Brasil é muito ampliado. Essa academia não pertence à Paraíba, não pertence ao Pará, não pertence ao Amazonas, nem a Pernambuco, ela pertence ao Brasil. É o colégio das academias brasileiras, não é? Então, isso, naturalmente, que precisa ser analítico, precisa ser bastante analítico para que cheguemos a essa conclusão. Temos a possibilidade de duas homenagens, a masculina e feminina, que está sendo elencada por esta mulher aguerrida, não é? Que não deixa as mulheres ficarem caladas, e está muito certa. Senão poderíamos ser chamados mais tarde de machista, e não somos. E depois eu acho que avançamos. Eu quero somente o tempinho que eu acho que me resta para agradecer o acolhimento do Mato Grosso. O acolhimento do Mato Grosso é algo que nos deixa tocados, presidente Marcelo Teodoro, confrade Fábio Capilé. Esse entusiasmo de vocês é uma coisa que nos impulsiona a continuar nesta luta. A academia faz hoje é a segunda live, mas a primeira nessa amplitude de discussões. Acho que vocês vão de convir que é a primeira reunião que permite essa diversidade. E haveremos de voltar a outras lives com este propósito. Esse propósito de trazermos essas informações. A palestra de Fábio foi esclarecedora, foi prática, não é? Foi ilustrativa, muito boa. A intenção de Elisete de servir ao colégio é tão extraordinária que ela, na realidade, está partindo para um outro projeto, aonde nos traz já especificado, formalizado a intenção de fazê-lo. Então, é um grande abraço em todos aqui que eu quero mandar. É um agradecimento imenso a todos vocês pela atenção do comparecimento, mas, sobretudo, uma demonstração de preocupação nesse campo, não é, de letras literárias, de letras jurídicas, que nós temos que, na realidade, aguçar, porque não é fácil. É preciso, além de gostar de escrever, além de ser do meio, é preciso que sejamos também um tanto de vocacionados à tolerância dos desencontros, por vezes, nas próprias academias. O colégio é uma coisa extraordinária, mas é trabalhoso, não tem orçamento. Quando pensa-se num projeto desse, pensa-se na limitação, não é? Que é imposta pela própria situação do colégio. Então, não cabe patrocínio de presidente, viu, Fábio Capilé? Não cabe, isso está fora de cogitação. E nós precisamos ter, na realidade, esses assuntos todos debatidos, porque quem sabe se numa dessas conversas a solução não chega de assalto e, de repente, soluciona tudo
e avançamos nos nossos projetos. Eu quero agradecer mesmo, e ainda fica facultada a palavra ao presidente Teodoro, Marcelo Teodoro, porque é o anfitrião, e o anfitrião inicia e encerra a conversa. Presidente, vou ser bastante breve, porque o nosso tempo expirou mesmo, mas quero agradecer a todos pela presença, parabenizar o presidente Alberto pela condução, pela brilhante condução, por vencer uma pauta tão árida, tão difícil, mas que demonstrou ser bastante produtiva, e que nós tenhamos mais encontros, de preferência presenciais, que a gente possa trocar esse calor humano virtual por um calor humano presencial, que a gente possa brindar a vida em 2021. Um grande ano para todos, 2021 se aproxima, que seja um grande ano a todos, para todas as academias, mas também para todos vocês e suas famílias. Então, uma boa noite, muito obrigado e vamos conversando. Tá? Obrigado, presidente.